Na aula passada vimos as origens da literatura infantil no Brasil. A professora Kátia nos falou sobre o pedagogismo e o nacionalismo como intenção. Vimos que na literatura infantil brasileira, a intenção, a princípio, era ensinar as crianças. Havia o pedagogismo que se voltava principalmente para a questão nacional. Ensinar as crianças a amar ao Brasil. Acompanhamos as etapas da literatura infantil no Brasil. Depois de Monteiro Lobato, vimos a tendência ao utilitarismo às avessas e também a preocupação com o estético na literatura infanto-juvenil. Conhecemos os autores, as suas obras mais relevantes. Dentre os autores mais relevantes e suas obras, podemos perceber que o estético é a grande preocupação comum a todos eles. Boa aula! Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Cecília Meirelles. Tudo bem com vocês? Meu nome é Glória Quirinos. Hoje vamos conversar sobre música e sobre poesia. Ou melhor, sobre as duas juntas. Nesse sentido, eu gostaria de recorrer ao tempo do primeiro espanto, aquele tempo milenar da mitologia grega. Naquele tempo em que as horas marcavam, em que as horas abriam o dia e a noite. Nesse tempo milenar, eu devo recorrer ao mito da tartaruga. O mito da tartaruga acompanhava o grande Hermes, o deus da comunicação. Contam que Hermes, logo depois que nasceu, saiu da gruta, foi passear e o que ele encontrou? Encontrou uma tartaruga com os 7 nervos expostos. O vento, naturalmente, ao bater nesses nervos expostos, originou um som belíssimo. Para o espanto de Hermes, estava nascendo o quê? Estava nascendo a lira. Logo depois, num outro recorte da mitologia grega, o deus Apolo, seduzido por essa lira, por esse instrumento musical, propõe a troca. Hermes faz a troca. E nesse sentido, o deus Apolo fica sempre acompanhado das musas e do canto e da poesia e daquele instrumento originado do casco da tartaruga, da lira. Por outro lado, o deus Hermes, ele fica com o caduceu de ouro, com o bastão de ouro de Apolo. Pensar a poesia aliada à música, na verdade, remete a um tempo milenar. A escrita, quer dizer, a separação da poesia e da música, foi muito posterior. Podemos afirmar, então, que a natureza do ser humano é uma natureza de música e de poesia. Tanto a infância do homem como a infância da humanidade está povoada de sons. Nós temos ali os barulhos do mar, os barulhos dos rios, os trovões, raios, relâmpagos, enfim, são tantos os ecos que neste momento, oportunamente, não poderia deixar de chamar nossa grande poeta Cecília Meirelles. E ela vem aqui com um poema belíssimo chamado Eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde onde. O menino também me pede, eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer
menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer: O que mais dizer? Depois de ouvirmos, na voz da Roselete, o poema Eco, cantado, nós quase precisaríamos silenciar. É porque o próprio eco precisa ser ouvido, assim como a poesia, num exercício bastante especial, que eu diria que é um exercício de delicadeza, um exercício de escuta atenta, um exercício de paciência. Nos versos de Cecília Meirelles, há um diálogo que transcende o próprio eco. É uma conversa entre um menino e o seu espaço. Mas não apenas. Cada palavra, ela está selecionada, escolhida, de maneira que ela possa também sugerir ecos. E ecos que transcendem a nossa compreensão, ecos que principalmente afetam nossa sensibilidade. É por isso que os rumores da rua, que os sons diversos que o cotidiano apresenta, como um martelo batendo, como quando bate na porta uma chamada, como quando sentimos os passos de alguém aproximando-se, todos esses momentos são também representados, melhor dito, eles também estão vivenciados no próprio corpo. Acontece que nós ignoramos que o ritmo, a sonoridade de nosso corpo, ela é muito especial. O coração, por exemplo, ele bate numa sincronicidade de diástole, sístole, mas nós não estamos muito conscientes disso. O próprio universo marcado pelo relógio, temos um cronômetro interno e externo que marca horas, minutos, e ali está o tempo, que também é marcado pelos finais de semana, pelo calendário, pelos dias, pelos meses, pelo próprio ano. Desconhecemos esse universo do tempo, do ritmo, que marca nosso cotidiano. Mas a Ângela Leite de Souza, ela lembra muito bem, com uma habilidade que vai entre o sério e o jogo, o movimento lúdico, a sonoridade, o significado e a imagem, trazendo para nós esses momentos do cotidiano em que tudo bate. Vamos ouvir novamente, na voz de Roselete, esse belíssimo poema de Ângela Leite de Souza. Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. Bate o martelo no prego, bate o batedor no bife. Bate o cobrador na porta, bate o esquecido na testa. Bate o guloso na pança e os bandidos em retirada. Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. Bate, bate da vida, bate o coração de medo. Bate às vezes a saudade.
Bate, 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 bate. Na sala o relógio bate, repetindo uma verdade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura. Nós temos no poema de Ângela Leite de Souza 3 estrofes. Cada estrofe repete a palavra bate. E essa repetição de bate, 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 está permeada de aliterações. O que são as aliterações? São as repetições, tanto de vogais como de consoantes. E são essas repetições que marcam o ritmo. 3 estrofes. A primeira, maior, de 5 versos, a segunda, 3 versos, a última, 4 versos. Entre estrofe e estrofe, há um grande espaço. O corte do verso e o espaço que permeia uma estrofe entre outra estrofe também marca o ritmo. Quer dizer, um espaço branco, outro espaço preenchido. Quando nós vemos o poema assim escrito, proporciona um prazer estético na leitura. No caso da poesia cantada, no caso da poesia ouvida, como ela naturalmente é e como naturalmente ela nasceu milenarmente, como já foi comentado antes, também proporciona uma espécie de canto. É por isso que os poetas, eles querem que seus poemas proporcionem algo assim como um fiozinho de música no ouvinte. Essas foram as palavras de Cecília Meirelles, de Sidônio Muralha, de Ângela Leite de Souza. Mas nós falaremos ainda muito mais sobre a sonoridade e sobre o ritmo. E nesse momento, eu convido vocês para o intervalo. Por que chamar pássaros, poetas e crianças? Esses 3 elementos, pássaros, poetas e crianças, eles convivem de uma maneira muito harmoniosa na mesma dimensão. O espaço lúdico, o jogo, o momento imprevisível, o canto, o devaneio, a surpresa, enfim, são tantos os elementos que unem pássaros, crianças e poetas. Mas há um elemento muito importante, que é a articulação. E lembremos, a palavra articulação desprende a palavra arte. E a palavra arte, ela tem uma natureza estética. Ela prima pelo belo. Pássaros, crianças e poetas primam pela beleza. Nós sabemos que Fernando Pessoa, esse nosso poeta português, num breve poema, rápido, suave, fala de ave. Eu acredito que esse poema permitirá a compreensão desse conjunto tão importante que nós estamos chamando aqui nesse momento. Crianças, poetas, pássaros. Vamos ver o canto. Leve, breve, suave, um canto de ave, sobe no ar. Sobe no ar com que principia o dia. Cantou e passou. Parece que foi só porque escutei que parou. Esse poema desse grande poeta português, ele começa enumerando 3 momentos.
a leveza, a brevidade, a suavidade. Repetindo, leve, breve, suave. O que seria? Um canto de ave. Lembra também uma criança, lembra também um poeta. Mas é rápido que ele passa. Será que é só porque eu escutei que passou? Principia o dia. Parece que foi só porque escutei que passou. Na verdade, há uma rapidez, uma brevidade, um elemento bastante difícil de capturar na poesia. Cabe ao poeta, cabe à criança, cabe ao pássaro proporcionar essa captura do poético, essa captura do instante. E esse instante tão bem falado, tão repetido por tantos poetas, especialmente por nossa Cecília Meirelles, que já nos proporcionou um belíssimo poema, O Eco. Mas neste momento vamos ouvir na voz do próprio canto, na voz da Roselete, o poema. Leve, breve, suave, um canto de ave segue no ar, como quem principia o dia. Escuto e passou, parece que foi só porque escutei, parou. O que lembram os pássaros? Os pássaros lembram gaiolas, lembram captura, mas na visão de mundo de nosso poeta Sidônio Muralha, os pássaros lembram de liberdade. No livro A Dança dos Pica-Paus, Sidônio Muralha queria que esses livros entrassem como um fiozinho de música. E assim, canto a canto, pássaro a pássaro, entravam como fiozinho de música no coração das crianças. Selecionamos um poema, este poema do canto do siriri. Começa assim: sai do canto, siriri, e quando o sol se levanta, ele levanta o seu canto e canta seu dó, ré, mi. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, siriri. Uma sucessão de sibilantes abrem o poema. Sai do canto, o siriri. Mas eu pergunto, quem sai do canto? É o siriri ou o próprio canto sai do siriri? O poeta inverte o sentido dos versos. O poeta brinca também com a sonoridade. Vejam que a repetição siriri meio que prolonga esse nome próprio do pássaro. Esse tal siriri, ele fica um siriri aumentativo, maior, meio que se prolonga num jogo de ecos. Tratamos desse eco desde o início de nossa aula. Novamente aqui, nessa repetição, é como se deixasse no leitor um pouco dessa sucessão de sons. A palavra siriri, meio que o leitor conserva na memória, meio que tenta interiorizar. Mas o poema continua e nos surpreende. O sol se levanta, ele levanta o seu canto e canta seu dó, ré, mi. Existe rima? Existe. E a rima também participa do jogo do ritmo. Na verdade, a rima aqui, ela aparece meio que casual. Aparece quando levanta, e a palavra levanta, ela é repetida. Mas depois, no seguinte verso, seu canto e canta. Novamente, um eco e uma rima. Na seguinte estrofa, na estrofe final, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, siriri. É um pouco jogo, é um pouco brincar com os sons. E com que sons? Com esses sons fundamentais que são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, as próprias notas musicais. E eu pergunto,
não fazem parte do canto dos pássaros, notas musicais naturais, meio incorporadas no próprio voo, incorporadas no próprio canto dos pássaros? Sidônio Muralha, o poeta português, quase curitibano, eu repito, não é por acaso que ele é o poeta da liberdade. Ele sai da gaiola, ele brinca e voa com esses seus pássaros. Nesse sentido, Sidônio Muralha, ele se amplia, ele ganha voz e permite que crianças e também adultos participem dessa arte singular, nesse prazer imenso, estético, tanto de ouvir poesia, como ouvir o canto da poesia. E por falar em canto de poesia, vamos ouvir novamente este Siriri cantando numa voz muito especial. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, siriri. Sai do canto, siriri. Sai do canto, siriri. E quando ele se levanta, ele levanta o seu canto e canta seu dó, ré, mi. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, siriri. Si, lá, sol, fá, mi, dó, ré, mi, si, ri, dó, ré, li, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, siriri. Si, lá, sol, fá, mi, dó, ré, lá, siriri. Sai do canto, siriri. Sai do canto, siriri. É possível falar do grande jogo da poesia? Na verdade, na poesia habitam muitos jogos, mas neste momento eu quero selecionar o jogo da ambiguidade. Quer dizer que as palavras são o que parecem ser, mas também não são. É nesse plano da incerteza, do terreno um pouco escorregadio, que habita o poema Saí, de Sidônio Muralha. Brinca nas flores um saí divertido, de 7 cores vestido. Saia, saia das flores, por favor, saia daqui. E o saí de 7 cores sai saltitando das flores e responde, já saí. O nome próprio do pássaro, o nome próprio do saí, brinca com o verbo sair. O que fazer? Esse sair fica ou esse sair está saindo? É dessa maneira que o Sidônio Muralha proporciona um momento especialmente lúdico, brincando com o leitor, brincando com o ouvinte, que confunde o nome próprio do pássaro, sair, e o verbo sair. É bonito brincar nas flores, com um saí divertido. É um saí de 7 cores vestido. Quer dizer que esse pássaro, esse saí, ele poderá ter muitas leituras do tamanho da ambiguidade do verbo sair e do tamanho da grande metáfora que é o nome próprio que habitam os pássaros, as flores e todos os nomes próprios que cobrem a natureza. Especialmente este saí, na segunda estrofe do poema, bem repetido, saia, saia de flores, por favor, saia daqui. E o saí de 7 cores sai saltitando das flores e responde, já saí. O próprio pássaro, saí, ele meio que se responde e ele comenta de uma maneira bastante engraçada, lúdica, já saí, como dizendo, estou indo embora. Não sem antes deixar alguns ecos desse nome próprio tão atraente, bonito e lúdico
para o leitor de qualquer idade, esse tal saí. Brinca nas flores, um saí divertido de 7 cores. Saia, saia de flores, saia daqui. E o saí de 7 cores sai saltitando das flores e responde, já saí. Dá vontade de chamá-lo novamente e repetir com ele, incansavelmente, saia, saia das flores, por favor, saia daqui. Mas não é que o saí incansável volta novamente, volta pela força do eco. Quero, quero, bem te vi, asa branca. E esse saí do canto de Sidônio Muralha são nomes próprios. Mas o que significam esses nomes próprios? De que maneira eles nascem? O homem primordial batizava os elementos da natureza. E a esses grandes batismos, seu nome saí, seu nome quero, quero, seu nome bem te vi, esses grandes batismos são metáforas. E as metáforas nascem daí, nascem do mito, dessa necessidade do homem compreender o seu universo e ir nomeando um a um os elementos que ele conhece e também os elementos que ele desconhece. A literatura infanto-juvenil, ela está aí, com este recorte especial da poesia. Ela está, essa poesia, na voz das crianças. Acredito que elas gostarão de declamar, recitar, cantar e pelo canal mais simples, mais fácil e mais familiar, quer dizer pelo canal do ritmo, do canto, da música, tanto a criança como os professores poderão ter uma convivência lúdica, prazerosa e principalmente estética. Vamos para as dicas de estudo? A primeira dica de estudo é o livro O Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles, editado pela Nova Fronteira. Esse é um livro de cabeceira. Todo professor, toda criança deveria ter o livro como um objeto especial para formar a biblioteca do leitor de poesia. Outro livro, A Dança dos Pica-Paus. É um livro de Sidônio Muralha, reeditado atualmente pela editora Global. É outro livro que traz esse fiozinho de música, tão bem anunciado por Sidônio Muralha. Outro livro especial para conviver com ele e para ampliar a nossa biblioteca de poesia. Terminamos nossa aula e assim como o poema Saí de Sidônio Muralha, eu também vou saindo e deixo um grande abraço para todos vocês. A professora Glória nos falou na aula de hoje sobre a poesia e a música. Soubemos como se deu o encontro entre elas. A música e a poesia sempre conviveram juntas. Na consciência do ser humano, elas sempre estiveram lado a lado. Aprendemos que o ritmo é elemento principal da música e da poesia. O ritmo é importante porque ele faz parte da humanidade. Ele faz parte da linguagem, do cotidiano, dos relógios, dos calendários, das batidas do coração e principalmente do tempo. Vimos qual é o grande jogo da poesia. O ser humano, ele é lúdico por natureza. E o que é melhor do que brincar com palavras? A poesia está aí, brincando com palavras. Até a próxima aula de literatura infantil.